Olá, irmãos, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da comunidade Fanoel, Rosto de Deus, a este programa que leva o nome do canal, já que este nosso programa é dedicado a falarmos de coisas específicas do nosso carisma, como você já bem sabe. Nós temos trilhado o caminho, percorrido o caminho do conhecimento de Santa Teresinha do Menino Jesus através de sua autobiografia, A História de uma Alma. Que bom que você tem nos acompanhado até aqui. Como você já bem sabe, nós estamos entrando agora no 5º capítulo da incrível história desta santa. E eu já queria então tomar aqui com você alguns destaques da vida dessa santa nesta passagem então que vai nos relatar. Ela conta então que no Natal daquele ano de 1886, ela recebeu a graça dessa saída, dessa sua infância, do que ela chamou dessa sua infância. E infância aqui que ela diz não é aquela mesma infância que ela vai ter a vida inteira, que é a pureza de alma, mas aqui seriam então realmente as infantilidades juvenis. Ela alcança o milagre de superar tudo isso no Natal de 86. Ela diz que naquela noite luminosa ela também recebeu este presente do Senhor e se transformou. Aquela Teresinha frágil e chorona que ela tinha se tornado a partir do falecimento de sua mãe. Lembra que nós havíamos comentado isso nos capítulos anteriores. Santa Teresinha tinha um temperamento, ela era de uma forma até a morte da sua mãe. Com a morte da sua mãe ela muda. Então de uma criança alegre ela passa a ser uma criança muito introspectiva, muito chorona, muito sensível. E ela diz que ela alcança então este milagre, que é a cura, se superou, superou esse seu temperamento, então no Natal de 86. Mas vale lembrar que ela o alcançou porque ela desejava ardentemente. Ela já tinha em si, mesmo com esses traços, muito chorosa, ela já tinha o desejo das virtudes, mas ela mesma chama que era uma virtude fora de propósito. Ela ainda não sabia colocar tudo aquilo em propósito. E ela alcança essa graça então naquela noite de Natal, e ela passa a ser diferente, né? Então ela até diz que os seus encontros, as suas conversas com a sua irmã Celina elevou-se o patamar, já que ela poderia então se assemelhar muito à sua irmã, superou o abismo da idade que elas tinham, porque elas podiam falar a mesma língua. A Teresinha então havia crescido. Ela diz que aqui começa a terceira fase da vida dela e que ela diz que é a mais frutuosa de todas. Então é muito bonito ouvirmos falar de tudo isso. Neste tempo, começa a despertar no coração de Santa Teresinha o que ela chama de sede de almas. Ela começa a ter no seu coração um desejo ardente de salvar as almas, de ganhar as almas para Jesus, e é isso que nós vamos ver agora. Assemelhando-se então a Nosso Senhor, que nós vemos lá no Evangelho, lá no capítulo de São João, capítulo 19, do livro de São João, que nós já vemos a agonia de Jesus no alto da cruz e que ele exclama que ele tem sede. Santa Teresinha diz que ela sentiu também esse mesmo ardor no seu próprio coração, ganhar almas para o Senhor, livrar todas elas do inferno. E ela diz que esse desejo dela, para confirmar que era um desejo do bom Deus, veio então a se tornar concreto quando ela tomou conhecimento da vida de um grande pecador que existia naquela época, e ele havia sido condenado. Este pecador é Henrique Pranzini, que esse é um fato muito marcante da vida de Santa Teresinha, porque este homem era um grande pecador, já havia sido condenado à sentença da época, que era então a morte, e ele não demonstrava, mesmo com a sua sentença, nenhum tipo de arrependimento. Ele não demonstrava, não dava sinais de arrependimento. E aquilo causava grande desgosto no coração de Santa Teresinha. Ela tinha o desejo de livrar aquela alma do inferno. Ela então mandou rezar missas por ele, e tudo isso secretamente, sem as pessoas saberem que ela estava fazendo orações para livrar uma alma do inferno. Ela fazia tudo isso, só ela e o bom Deus sabia. Além disso, a sua irmã Celina, por quem ela também teve que contar os motivos pelos quais ela estava pedindo a intenção daquela missa. E Celina, ela até disse, Celina, ao invés de caçoar de mim, se uniu comigo nesta oração para livrar este homem das chamas eternas.
E ela então fez aqueles vários propósitos. Ela disse que sabia, ela e Celina sabia que tinha sido alcançada as suas orações. Porém, ela falou que coube a Nosso Senhor, na sua infinita bondade, dar a elas um sinal, deu a ela um grande sinal. E aí ela diz então que com grande alegria ela lê a nota de que ele tinha dado sinais de arrependimento. E ela descreve assim: no dia imediato à execução, tomo em mãos o jornal Lacroix. Abro, presurosa, e o que vejo? Oh, minhas lágrimas traíram minha emoção. Foi preciso recatar-me. Não tendo confessado, Pranzini subiu ao patíbulo e preparava-se para meter a cabeça no orifício, ou seja, né, onde ele seria então decapitado. Quando, levado por súbita inspiração, se volta e toma o crucifixo que o sacerdote lhe apresentava, beijando 3 vezes as sagradas chagas. Então, este foi o sinal do céu que ela recebeu. E aí ela diz que aí começou tudo nela, esse grande desejo missionário, podemos dizer assim, que era a salvação das almas. E tudo isso ela ia ganhando e conquistando a partir da oração, como nós vamos ver a seguir. E continuava então a sua vida, porém ela diz que nessa época ela sempre trazia dentro de si um gosto extremo pelo belo, pelas coisas belas da vida, né? E por quê? Porque o belo nos remete a Deus, eleva a nossa alma, nos mostra aquilo que é do alto, né? O céu é bonito, o inferno é feio. Vocês compreendem essa alusão que Santa Teresinha quer dizer e aquilo que ela fala, né? Então ela vivia já buscando esse belo, essas motivações de Deus. Ela tinha um livro de cabeceira, e aqui fica a indicação para você, que era a imitação de Cristo. Ela dizia que antes de conhecer profundamente os santos evangelhos, que depois se tornou, claro, toda a inspiração dela, ela encontrou no Evangelho, nós vamos ver mais adiante, toda a sua fonte de alegria, mas antes disso ela tinha a imitação de Cristo, o livrinho Imitação de Cristo, que muito tem feito pelas almas dos fiéis ao longo de séculos. Ela também tinha esse mesmo... ela afeiçoou-se a este livro e fazia muito bem à sua alma. E aí ela vai dizer que neste período também ela teve conhecimento de um livro que foi dado a ela, na verdade foi dado para o seu pai. As Carmelitas de Lisieux deram para o seu pai este livro, e ela então pediu, como tinha sido uma indicação das Carmelitas, e ela já tinha grande apreço por elas, pediu então que ela pudesse ler aquele livro. E ela diz assim, que essa leitura foi também uma das maiores graças de minha vida. Este livro que ela disse, eu procurei, dei uma pesquisada, não temos ele em tradução portuguesa, apenas em francês e inglês. Mas o título do livro seria, talvez nessa tradução, o fim do mundo presente e o mistério da vida futura. Ou seja, ia tratar dessas questões, né? O fim deste mundo, como nós vemos, e a vida futura. E aí então ela vai destacar esse livro, enfim, e aquilo que fazia, e como isso trouxe para ela e para Celina, novamente, né, a figura de Celina aqui mais uma vez, grandes meditações, e agora já que ela não sentia mais esse abismo de distanciamento entre Celina e ela, elas podiam falar abertamente das coisas. Ela então vai dizer que com muita alegria as duas se sentavam e partilhavam, enfim, faziam grandes meditações a respeito das coisas do alto. Esse é um ponto muito interessante que nós vemos em toda a trajetória de vida de Santa Teresinha. A sua família é uma família muito dada à meditação, é uma família que gosta do silêncio, que gosta de ter momentos, cada um deles solitários, somente com a presença do bom Deus, e gosta de contemplar a natureza e de rezar. Por isso que eu escolhi até hoje o nosso cenário. Estou aqui nos fundos aqui do Centro de Evangelização da Comunidade, e apesar de nós estarmos na capital, né, aqui do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e sermos rodeados por prédios, mas eu digo que foi uma graça de Deus. Então nós estamos, o bairro aqui é um bairro comum, mas pela graça de Deus nós estamos já no fim da rua, e aí é uma área reservada, assim, com bastante natureza. E eu achei que seria providente falar um pouco deste capítulo, já que nós vamos ver, e enfim, nós temos visto já nos vídeos anteriores como Santa Teresinha diz isso, como a natureza
elevava a sua alma e ela podia rezar melhor e ter grandes meditações mesmo sem saber que ela fazia. Enfim, ela e Celina então estavam vivendo já essa vida de meditação, ainda vivendo vida secular, ainda nas suas casas. Ela falava, eu tenho desejo de comungar mais vezes, e ela dizia que tinha então feito um compromisso com Nosso Senhor, que ela ia comungar sempre que o seu diretor espiritual a indicasse, né? E aí ela fala que ele tinha dado permissões para ela comungar mais vezes, apenas do que as 2 que já eram habituais. Mas ela diz que, ela olhando, né, olhando naquela época, ela falou, olhando para trás, ela sentia isso, eu deveria ter exposto para ele este meu desejo de comungar mais vezes, de receber Jesus mais vezes. E aí ela dá então ela dá uma frase aqui que me tocou muito. Ela diz assim, não fosse assim, procederia de outra maneira, ou seja, ela teria então se aberto com o confessor, pois acho muito seguramente que a alma deve revelar ao confessor o atrativo que sente em receber o seu Deus. Não é para ficar no cibório que ele baixa todos os dias do céu, é para encontrar outro céu que lhe é infinitamente mais estimável do que o primeiro, ou seja, do que o cibório, a âmbula, onde guarda a Eucaristia. O céu de nossa alma, feita à sua imagem, templo vivo da adorável Trindade. Ou seja, Nosso Senhor tem muito mais desejo de habitar em outro céu, que é o céu de nossa alma, do nosso coração, onde habita a Santíssima Trindade, do que permanecer somente nos sacrários, de permanecer na âmbula. Este deve ser o mesmo desejo que você devemos ter. Buscar ardentemente o Senhor na divina Eucaristia e ter aí o nosso céu aqui na terra, a nossa sublime alegria. E por que eu digo que devemos também a ela, se hoje podemos receber diariamente a Sagrada Comunhão? Porque foi também influenciado por ela, ou seja, não só por este motivo, mas lendo os seus escritos, as suas cartas, que São Pio X começou então a mudar as coisas, podemos dizer assim, para que hoje, né, todos os cristãos podem receber, claro, isso ordinariamente, né, existem ocasiões que não, mas para que todos pudéssemos receber as comunhões diariamente, não existe mais esta regra. Então nós vimos aqui como, mesmo tendo tão pouca idade, Teresa tinha uma alma muito madura. Ela já tinha sentimentos e desejos muito maduros para a sua idade. E ela reconhece isso quando ela diz assim, que os sábios ficariam assustados em ver tão grandes graças que tinha sido operado por ela. Com quanta sabedoria ela falava de tantos temas, mas ela mesma reconhece, essa graça foi dada pelo bom Jesus, que escolhe quem? Os mais fracos, os mais pequeninos, para revelar a sua grandeza. Ela sabia que não era dela, ou porque ela era estudiosa, nada disso, mas era simplesmente a ação da graça do bom Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Um poema de São João da Cruz, um trechinho, né, do poema da Noite Escura da Alma de São João da Cruz, o doutor místico, que inspirava também muito a própria santa, onde ele nos diz: não tinha nem guia nem luz, fora aquela que refugia em meu coração. Mais segura do que a do meio-dia, esta luz guiava-me para onde me aguardava aquele que perfeitamente me conhece. E aí Santa Teresinha diz, esse lugar era o Carmelo. E aqui nós já vamos ver então nas partes finais do capítulo 5, Santa Teresinha vai começar então a falar para os seus, para a sua família e depois para as religiosas do seu desejo de ingressar no Carmelo, e é isso que nós vamos ver agora. Então a primeira pessoa que Santa Teresinha procura para falar efetivamente, né, claro, não poderia ser diferente, foi o seu pai, e aí ela narra muito lindamente este encontro que eu vou ler tal como está aqui para não escapar nada. Não foi senão de tarde, quando voltamos de vésperas, ou seja, um momento de oração da igreja, que encontrei oportunidade de falar ao meu querido paizinho. Ele fora sentar-se à beira da cisterna, onde contemplava de mãos postas as maravilhas da natureza.
O sol, cujos reflexos tinham esmaecido, dourava o pico das grandes árvores, nas quais os passarinhos gorjeavam sua oração da noite. O belo rosto de papai tinha uma expressão celestial. Eu percebia que a paz lhe inundava o coração. Sem dizer uma só palavra, sentei-me ao seu lado com os olhos rasos de lágrimas. Ele olhou-me com ternura, segurou-me pela cabeça, apoiou-a contra o coração e disse-me: Que tens, minha rainhazinha? Abre-te comigo. Não é bela essa narração? É muito doce de ver, é muito bonito e parece com que nós podemos ver essa cena com tanta riqueza de detalhes que Santa Teresinha descreve. Então, Santa Teresinha conta para São Luís o seu desejo, logo depois, né, deste encontro aqui, ali naquele momento ela conta o seu desejo de ingressar para o Carmelo. Seu pai chora muito, ela também chora muito, mas seu pai não chora por tristeza, nada disso, mas porque, claro, seria custoso para ele ofertar mais uma filha, mas ele o faria de bom grado. Ela vai então procurar o superior do Carmelo, juntamente com o seu pai, e apesar dos esforços, não obtém dele ainda a aprovação. Ele diz que ela é muito nova, deveria esperar pelo menos a idade de 21 anos. Santa Teresinha sai desolada de lá e seu pai diz, o padre então fala, só se viesse do bispo essa autorização. Ela diz então que manifestou o desejo para o seu pai, que queria ir falar com o bispo, e seu pai disse, então nós vamos falar com o bispo. E ela diz assim: cheguei a dizer que iria até o Santo Padre, caso o senhor bispo me recusasse a permissão de entrar ao Carmelo aos 15 anos. Santa Teresinha tinha pressa de se tornar carmelita e hoje, claro, nós podemos ver por quê. Eram poucos os anos que ela teria para enterrar ali a sua vida, gastar ali a sua vida. Então Santa Teresinha faz efetivamente essa viagem ao encontro do bispo de Lisieux. E ela é recebida, então, pelo padre, né, que seria uma espécie de secretário do bispo, e ele leva Santa Teresinha e São Luís para conversar com o bispo. O bispo, claro, fica muito comovido com aquelas duas figuras, e era incomum, até mesmo para a época, uma moça, uma jovem, né, procurar tão cedo assim, entregar a sua vida. Mas ele disse que, claro, ele precisaria conversar com o superior, não era simplesmente dele essa autorização. Santa Teresinha mais uma vez se entristece porque já sabia que do padre ela não receberia tão facilmente, mas ele diz, olha, se acalma. Quando ele vê o choro e que era sincero o desejo, comove o coração do bispo, ele diz, mas nem tudo está perdido, minha filha. Convido vocês a fazerem uma viagem para Roma, quem sabe vocês não alcançam essa graça. Enquanto isso, eu vou ter em Lisieux, vou conversar com o superior e, enfim, em outras palavras, digamos assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Então aqui nós vemos Santa Teresinha volta para casa triste porque ela não conseguiu, ela já queria que tudo tivesse sido resolvido, mas não foi assim. E o próximo passo então deles seria essa peregrinação que faria com o seu pai para Roma. Ela se encontraria com o Santo Padre. Claro, não era uma audiência, não era para pedir nada, era apenas uma peregrinação de fiéis. Aqui já se encerrou, terminou já o capítulo, ele encerra assim com a volta deles para casa e ainda Santa Teresinha desgostosa porque não tinha conseguido autorização para entrar no Carmelo, mas alguns fatos deste encontro é bem interessante, é bem marcante, né? Deste encontro de São Luís com o bispo. Primeiro porque chamou a atenção do bispo, ele achou graça porque São Luís contou ao bispo uma peripécia, digamos assim, de Santa Teresinha, que foi pedir quando foram arrumá-la, né, para que ela pudesse ver o bispo, ela pediu para fazer um penteado alto, para que ela pudesse se aparentar mais velha do que ela, né, mais idade, e diz que esse fato marcou a vida do bispo, porque sempre que ele se referia a Teresinha, a minha filhinha, como ele chamava, ele citava sempre o caso, a menina do penteado alto. E aí a última coisa assim que também me chamou a atenção é que o padre que os acompanhava, o Monsenhor, ele diz assim que chamou muito a atenção o coração dele, porque até então ele nunca tinha visto, como ele mesmo diz. Esse fato também chamou o coração, chamou a atenção, né? Tocou o coração de Monsenhor, porque ele falou, nunca tinha visto tal coisa. Um pai que não tinha medo de entregar a sua filha e a filha que não tinha medo de dar-se a si mesma ao bom Deus.
Então, quem tem Deus tem tudo. Santa Teresinha tinha descoberto isso tão jovem. Apenas 14 anos ela já tinha tantas aspirações e por isso fica cada vez mais claro para nós porque que a igreja a reconheceu como a doutora do amor. Obrigada pela paciência, por me acompanhar até aqui. Vamos continuar juntos, tem muito mais riquezas reservadas na história de uma alma. Fique com Deus, Deus te abençoe, continue com a gente, continue nos acompanhando. Todos os dias a comunidade tem lançado pequenas pregações através do programa O Poder da Palavra, grupo de oração. Você tem visto todo o conteúdo que a comunidade tem feito. Temos todos colocado muito empenho para que neste tempo de dificuldade que nós temos vivido, nossa alma possa elevar-se. Deus te abençoe e até breve.